A premissa aqui é simples, mas ao mesmo tempo brutal. Uma simulação de combate. A gente pega dois dos maiores matadores da ficção e joga eles num campo de batalha totalmente neutro, mas incrivelmente hostil, o Inferno de Dante. De um lado, o Doomslayer. Do outro, Kratos. Ninguém tem vantagem de terreno, não tem reforço, não tem nada. É só fúria, poder e aquela pergunta no ar. Quem venceria? A coisa toda acontece num piscar de olhos e a reação é mais rápida ainda. Não tem conversa, não tem estudo. A análise de ameaça é instantânea. O visor do Slayer já identifica Kratos como uma entidade de nível divino. Kratos, por sua vez, vê uma figura blindada com uma tecnologia que ele nunca viu na vida. Os dois olham um para o outro e sabem, aquele ali é o maior obstáculo que precisa ser removido. O Slayer não perde um segundo. Ele puxa a super shotgun dele, aquela clássica, e o primeiro disparo soa como um trovão rasgando o inferno. Mas o Kratos, bem, com reflexos de quem já desviou de raios do Thor, levanta o escudo guardião. A força do disparo é tão absurda que, mesmo bloqueada, a onda de choque joga o Kratos para trás e faz a madeira velha do barco estalar, quase se partindo. A resposta do Kratos é pura tática, pura brutalidade. Em vez de ficar só na defesa, ele resolve destruir o campo de batalha. Ele joga o machado Leviatã, não no Slayer, mas no mastro do barco. A magia de Permafrost explode, congelando a estrutura na hora. O barco, que já era frágil, agora vira cristal e se despedaça sob o peso deles. E os dois caem na escuridão. A queda termina no terceiro círculo do inferno. E o cenário é nojento. Uma planície de lama podre com uma chuva gelada caindo sem parar. Essa mudança de terreno muda completamente as regras do jogo. A maior vantagem do Slayer, que é aquela mobilidade absurda, é quase anulada pela lama que prende as botas dele. Já o Kratos, com aquela força descomunal, se move com mais facilidade. Ele está acostumado a lutar em qualquer terreno. E para piorar, claro, eles não estão sozinhos. O Cérbero de Dante, aquela besta medonha, sai da escuridão. Kratos já parte para cima, pulando no monstro com as lâminas do caos. O Slayer, por outro lado, vê um alvo grande e pensa, ótimo. Ele dispara uma rajada de mísseis teleguiados. Só tem um problema. Os mísseis acertam a criatura bem onde o Kratos está, engolindo o deus da guerra numa baita explosão. E é aqui que a coisa fica séria. Pro Kratos, aquilo foi um ataque sujo, desonroso. O Slayer não só roubou a presa dele, como ainda o atingiu pelas costas. A fúria do Kratos, que antes estava dividida, agora tem um único alvo. O aquecimento acabou. A luta de verdade começa agora. O Slayer saca o fuzil de plasma, soltando um rio de energia superaquecida. Kratos avança em zigue-zague, mas em vez de só desviar, ele contra-ataca com a lança Draupnir. Ele arremessa 6 lanças, uma atrás da outra. O Slayer consegue desviar da maioria, mas 2 delas encontram o alvo, perfurando as juntas mais flexíveis da armadura Praetor. E aí o Kratos mostra a verdadeira genialidade dessa arma. Com comando sônico, ele simplesmente detona as lanças que estavam presas na armadura. A explosão é massiva, atordoando Slayer por um instante. E nesse exato momento de vulnerabilidade, o chão do inferno, que já não era confiável, desaba de vez sobre os pés dele. A queda é longa. Eles passam pelas tumbas em chamas do sexto círculo e finalmente chegam na arena final, à margem do Flegetonte, um rio de sangue fervente, no sétimo círculo, patrulhado por um batalhão de centauros com arcos. O próprio ambiente aqui já é um inimigo. Quando eles veem os centauros atirando uma chuva de flechas, uma coisa incrível acontece. Sem trocar uma única palavra, os dois pausam a luta entre eles. É um acordo silencioso, sabe? O entendimento de que predadores alfa limpam as ameaças menores do caminho antes de se resolverem. Kratos congela o rio para criar barreiras, enquanto Slayer elimina os alvos um por um com tiros de precisão. Com os centauros fora de combate, o silêncio volta. Só o som do sangue borbulhando no rio. Eles se encaram. O Slayer puxa o cruzol, uma lâmina de pura energia Argent. Kratos, reconhecendo a ameaça mortal, segura o machado Leviatão com as 2 mãos. É o momento do clímax. O Slayer avança com o dash. Kratos não bloqueia, ele apara o golpe. A lâmina de calor absoluto do crisol encontra a lâmina de frio absoluto do machado. O resultado? Desafia a física. Não tem som de metal, é um grito de energia pura. Uma onda de choque térmica que vaporiza o rio de sangue ao redor deles num raio de 30 metros. Na troca de golpes que vem a seguir, a velocidade do Slayer é impressionante, mas o Kratos desvia por milímetros, usando puro instinto. Quando o Slayer vê uma brecha e avança para finalizar, Kratos responde ativando a fúria espartana. A explosão de poder joga o Slayer para trás.
Agora, na força bruta, a vantagem é toda do Kratos. Seus socos amassam a armadura Pretor, danificando os sistemas internos. A armadura do Slayer está falhando. Ele sabe que numa batalha de desgaste ele não vai vencer. Então, ele apela para o último recurso, a arma definitiva. Ele dispara a BFG 9000. Uma esfera de energia verde flutua na direção do Kratos, e seus tentáculos de energia buscam a alma divina dele para ferver tudo por dentro. Kratos sente a força vital dele sendo sugada. É morte certa. Mas em vez de fugir, ele faz a aposta mais arriscada de todas. Ele arremessa o machado Leviatã, uma arma que não pode ser destruída, direto no núcleo instável da BFG. O choque da magia de gelo causa uma detonação antes da hora, bem no meio dos dois. A explosão é um cataclisma. Joga os dois com violência contra as paredes do abismo. O traje do Slayer entra em modo de reinicialização de emergência. O Kratos, mesmo com queimaduras graves, já começa a se regenerar. Dá pra ver a fumaça saindo da pele dele enquanto o fator de cura divino faz seu trabalho. Então, qual é o veredito? Bem, é um empate técnico. O Slayer tem armas de letalidade máxima capazes de uma morte instantânea. O problema é que ele depende de recursos que acabam. Já o Kratos tem regeneração e fúria, que vem de dentro dele. Quanto mais a luta se arrasta, mais a balança pesa pro lado dele. A vantagem, numa luta de desgaste, é do Kratos. Essa luta provavelmente não terminaria com uma morte, mas sim com a destruição total do cenário enterrando os dois. E isso nos deixa com a pergunta final. Soterrado, ferido, mas vivo, quem conseguiria sair dos escombros primeiro para continuar a guerra? A ira disciplinada ou a fúria incontrolável? Essa resposta fica para a imaginação de cada um.